A Central de Transplantes de São Paulo completou 20 anos de existência com um saldo de mais de 100 mil doadores paulistas e quase 110 transplantes realizados. O estado de São Paulo responde atualmente por cerca da metade dos transplantes realizados no Brasil. Apesar dos números positivos, as doações precisam continuar. A doação de órgãos é um ato de amor e solidariedade. Tudo começa na doação, que é um maior gesto de amor ao próximo, porque é um desprendimento de uma família que tem um momento de sofrimento e que naquele momento de sofrimento achou esperança e achou força para poder desprender. O número de recusa ainda é muito alto. Existem mais pessoas que precisam de transplante do que o número de transplantes que nós conseguimos fazer. Cada órgão doado é um ato de compaixão. Cada órgão doado é uma vida salva. Doar órgãos é uma decisão de prolongar a vida, de prolongar a vida de um outro ser. Nunca perdi a esperança de maneira nenhuma, né? Aí eu sempre tive força, com força de vontade de viver, eu sabia que eu ia superar. Abrimos aqui, avaliamos, o órgão é bom, contrai adequadamente, eu considero um coração bom para o transplante, tá bom? São vidas que se vão e outras querendo continuar a viver. A gente está recebendo aqui a doutora Marisete Peixoto Medeiros, coordenadora do Sistema Estadual de Transplantes da cidade de São Paulo. Obrigada pela sua presença, parabéns pelo vídeo. Na verdade, assim, parabéns pelos 20 anos da criação dessa central. Eu acredito que muitas pessoas não tenham a informação do procedimento, não tenham ideia do número de pessoas que vieram a doar, então eu acho interessante a gente começar explicando as mudanças do que aconteceram nesses 20 anos da criação da Central de Transplante da cidade de São Paulo. Bom dia, Marise. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando sobre assunto tão importante, né, para todos nós. Esses 20 anos realmente merecem uma comemoração, merecem a divulgação desse trabalho. É um trabalho de uma equipe imensa, não é um trabalho só de uma pessoa, envolve diversos atores, cada um com responsabilidade em cada momento da complexidade que é o processo de doação e transplante. E foram números significativos, né? Números expressivos de mais de 100 mil transplantes realizados, mas ainda temos bastante pacientes aguardando na fila, que são os nossos receptores. Quando a gente fala desses pacientes que estão aguardando na fila, a gente tem um número que a gente possa falar para trazer mais consciência para o telespectador? Isso, só para ter ideia, só de rim nós temos 13 mil pessoas hoje no cadastro de pacientes, que a gente chama cadastro técnico único, que
que é o cadastro do receptor, ou para alguns a fila de espera, só de rim. Só de rim. São 13 mil pacientes aguardando por um rim para uma melhor qualidade de vida. Além disso, nós temos em torno de 7 mil pacientes aguardando por um fígado. Temos em torno de uns 260 pacientes aguardando por um coração, e esses são mais preocupantes, mais delicados, em função de que um paciente que tem um coração comprometido, a sobrevida dele é muito menor. Então, a média de espera é não mais que um ano e meio. Para o rim e para o fígado já tem uma sobrevida, ou seja, uma mortalidade menor nessa fila de espera, em função da gravidade de um coração ou de pulmão ser muito maior de quem tem esse órgão comprometido do que... Desses 20 anos, nós tivemos essa mudança, esse número expressivo, aumentaram o número de doadores, mas tem muitos familiares que ficam receosos, mesmo a pessoa que se foi deixando por escrito algo ou pronunciando para a família antes de falecer, olha, eu quero fazer a doação total de órgãos, enfim, os familiares ficam um pouco com receio. Você acredita que seja a falta de informação ou porque é um momento realmente muito delicado, doloroso e aí eles não conseguem pensar na vida de uma outra pessoa naquele momento? Eu acredito que os dois fatores, mas principalmente por ser um momento delicado, né? Para quem perde um ente, né, um familiar querido, é um momento de dor profunda que tem que ser respeitado, tem que ser entendido, tudo esse momento de dificuldade para abordar uma família para doação. É um processo que requer habilidade, existem profissionais que são preparados para isso, que são as equipes que buscam órgãos, né, buscam doadores. E, por outro lado, também a falta de informação desse processo, que é um processo seguro, todo o protocolo, né, para confirmação da morte encefálica é um processo que é um protocolo mundial. No nosso país ele é definido pelo Conselho Federal de Medicina e é um processo de segurança e que se aborda no momento em que muitas das vezes o familiar percebe o pulso, percebe que aí no caso já um morto falecido ainda está quentinho, o coração está batendo. Se acredita que ainda haja expectativa de vida. É a esperança, né? É a esperança. Mas no caso de uma morte encefálica comprovada, não existe a reversão desse quadro. Ele é um morto que não tem possibilidade de vida mais. Mas se essa pessoa que faleceu deixou de alguma forma estabelecido que quer doar os órgãos, os familiares podem vir a impedir? Podem. A família é o único... são os familiares os únicos competentes hoje para dizer sim à doação. Isso. Então é muito importante que cada um de nós, né, que tenha o desejo, cada um de nós que temos o desejo de ser um doador, que converse com a sua família. Tem que conversar expresse esse desejo de que eu quero ser um doador, porque a gente nunca sabe, né? A média de idade de doadores são doadores jovens, são doadores que sofrem principalmente traumatismo craniano e a gente nunca imagina em que momento você vai ter um infortúnio. Então é importante que conversemos sempre com a família desse nosso desejo de ser doador, porque nesse momento a gente não vai poder, quando você está nessa situação. Então é importante essa conversa e só a família é autorizada a fazer a doação. Então é importante você conversar seriamente com seus familiares, olha, eu realmente tenho essa vontade, com calma, explicando, olha, vai ser um momento doloroso caso venha acontecer, óbvio, né, a gente sabe que é uma dor irreparável, mas eu tenho essa vontade e quero ajudar outras pessoas que vão continuar. E deixe isso bem claro, aí sim os familiares vão poder pensar melhor na hora que realmente acontecer a morte, não é? É um ato de amor, é um ato nobre, né? O ato da família permitir a captação dos órgãos. E é importante que a família entenda que o seu ente querido que se foi, ele vai deixar parte da vida dele para outra pessoa que tem, na expectativa de um órgão, a única chance de sobrevida. Porque não existe outro tratamento para quem aguarda por um órgão. O órgão é a única alternativa de vida para quem hoje está no nosso cadastro aguardando por um órgão. Eu fico imaginando o desespero de quem esteja ali esperando uma oportunidade, né, de quanto tempo aguardando e não ter um doador compatível. Quem pode ser doador? É que a gente vê tantos casos e a grande maioria das pessoas não tem essa informação. Eu acho interessante a gente esclarecer. Qualquer pessoa pode ser doadora? Qualquer pessoa pode ser doadora.
não existe, existem poucas restrições para um doador, dentre elas algumas doenças infecciosas, alguns tipos de cânceres, né? Eles inviabilizam. No estado de São Paulo, hepatite, ela contraindica a captação dos órgãos, para nós aqui em São Paulo, hepatite C. Mas nacionalmente se distribui os órgãos, tem outros estados que trabalham, uma vez que o receptor também é positivo, os outros estados captam órgãos de hepatite positiva. Então, mesmo sabendo que é portador de hepatite, pode ser um doador, porque não tem a possibilidade de captação também dos outros órgãos além do fígado. E a idade limite, a princípio, até os 80 anos, você pode captar, ainda se capta inclusive a córnea aos 80 anos. E para alguns órgãos, essa limitação da viabilidade dos órgãos, ela é específica para cada órgão, mas também não existe o limite de idade mínima, né? Seria a partir de 7 dias de vida até os 80 anos, as pessoas, enfim, é possível a captação dos órgãos, é possível a doação. Claro, eu vou fazer uma perguntinha, mas vou deixar no ar para você responder daqui a pouquinho. Claro, tem todas essas questões, essas restrições. Eu acredito que haja uma avaliação para saber o histórico da saúde daquela pessoa, para entender o quanto estão preservados os órgãos, né? Daqui a pouquinho a gente fala sobre esse procedimento, como que é feita essa espécie de triagem, essa investigação, para saber como estava o estado de saúde ao longo da vida daquela pessoa que se foi. Vou voltar aqui com a doutora Marisete, estamos falando da Central de Transplantes da cidade de São Paulo. Eu deixei uma perguntinha no ar para você em relação a como é feita a averiguação mesmo da saúde da pessoa, do estado dos órgãos. Vocês fazem uma investigação em relação a isso para dar o procedimento do transplante em si? Sim, existe um protocolo de avaliação clínica, né, do doador, no caso. Uma vez a família consentindo a captação de órgãos, existe um protocolo de exames que são feitos para viabilidade, né? Primeiro, detecção de infecções, aí tem uma prova de exame de sangue com sorologias específicas para hepatite, para chagas, para sífilis, para HIV e várias outras análises que são para avaliar o funcionamento do rim, funcionamento do fígado, a viabilidade do coração também. Existem provas específicas, né, que são exames que analisam o funcionamento, se tem alguma lesão, enfim, anatômica do órgão. Existem, enfim, radiografias e outros exames, enfim, para se detectar a possibilidade do órgão estar viável. Além disso, essas informações que são todas cadastradas no sistema quando o doador ele efetivamente é concluído como doador, né? Essas informações são cruzadas com as informações dos pacientes, dos receptores que estão no sistema, para ver a compatibilidade de tamanho e peso, o sistema que a gente chama de ABO, ou seja, tipagem sanguínea, e uma classificação de um antígeno, que é HLA, que para o rim é fundamental, que é o antígeno leucocitário humano, para a gente ter certeza absoluta que, além da viabilidade dos órgãos, também a possibilidade de rejeição é quase nula, ela nunca será nula. Esses pacientes, uma vez transplantados, eles tomarão medicações para sempre, para rejeitar, para não haver essa rejeição, enfim, para impedir, e atenuar a possibilidade de rejeição. Entendi. E agora, tem casos que as pessoas em vida podem fazer a doação. E como que é feito esse pronunciamento para os familiares? Olha, eu vou fazer esse procedimento. E qual órgão é possível ser doado enquanto estamos em vida? Existem possibilidades para o fígado. Parte do fígado pode ser doada, aí tem que ser para os parentes, né, entre parentes de primeiro e segundo grau, se não só com autorização judicial, que é possível você retirar uma parte do seu fígado para doar para um outro receptor, né, aí relacionado. E também o rim, você pode tirar um rim e doar para, né, também na mesma normativa, ou seja, isso é formal, legal.
a doação só entre parentes relacionados, excepcionalmente se houver autorização judicial. E a pessoa pode viver tranquilamente, sem problema algum, fazendo esse tipo de doação? Isso. O fígado, ele substitui, né? Ele acaba assumindo que o fígado, ele são lóbulos, então um lóbulo pode ser retirado, uma parte dele, até 30%, e o restante acaba compensando. O restante que ficou no doador, ele substitui aquele cresce, ele assume. Doutora Marisete, tem um sistema que a pessoa em vida que já escolha ser doadora, ela pode ir atualizando de possíveis doenças que já teve ou não? Existe? Para o doador? Isso. Para o doador é o único sistema que tem um cadastro. Quando você tem a intenção de ser um doador, é para transplante de medula óssea. Então, existe um cadastro nacional de doadores de medula óssea. Então, esse cadastro é importante, existe uma solicitação constante de atualização do contato, telefone, para que, em caso ele seja chamado para uma doação de medula, esse cadastro possibilite o contato e a avaliação desse doador. E quais são os órgãos mais frequentes assim para realizar a doação? Que são mais transplantados. No caso, é o rim, até porque nós temos 2 rins, né? Então, o maior número de transplantes já realizado, no caso de órgãos, são os rins. Em função também de ter o maior número de pessoas aguardando na fila e em função desse órgão ser mais comprometido, né, mais adoecido por doenças como diabetes, hipertensão ou alguns medicamentos que acabam também causando lesão renal. Você vê que é todo um trabalho tão sério de grandes profissionais, desde a avaliação dos órgãos que vão ser transferidos, da equipe, vocês viram, né? Tem toda uma equipe que vai levar para outros estados, né? A gente não sabe, tem que ser tudo muito ágil para não perder a vida daquele órgão, assim, é um trabalho seríssimo. E doutora Marisete, para a gente concluir, o que você acha que falta para o restante da população entender que a vida continua e que, sim, mesmo nesses momentos delicados que esse ente querido se foi, é possível pensar um pouquinho no próximo? Sim, sim. É importante saber que existe essa é uma política pública, é uma política séria, né, que tem controle, como você mesmo colocou, são múltiplos atores envolvidos, são múltiplos profissionais envolvidos em todos os momentos desse sistema que é complexo. Então é importante que as famílias saibam que é um processo seguro, que é um processo que ela vai estar acompanhando, inclusive para confirmar a morte encefálica do seu ente querido. E qualquer dúvida que a família tenha no momento, ela é direito dela ter esclarecidas todas as suas dúvidas. Questionamento. Questionar para a equipe que tem junto. Que está junto nesse momento, que além do médico que acompanha esse paciente no momento da morte, tem uma equipe que também se agrega a esse médico para todo esse processo de entrevista familiar. Quero agradecer demais a sua participação e quem quiser entrar em contato com a Central de Transplantes da Secretaria de Estado da Saúde, o telefone é 11-3224-6373, 3224-6373 e tem um outro telefone também que é 3224-6374, tá? E tem a Central Nacional de Transplantes, é um outro telefone, 0800-644-6445 e o Disque Saúde, 0800-611997. Doutora Marisete Peixoto, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada, Marisa. Eu agradeço o apoio de vocês, que é fundamental para nós. Sempre. É muito importante. Isso, muito obrigada. Aguarde aqui, por favor, e saia por ali. Obrigada, obrigada, querida. Ai, olha, gente, vem aqui. Eu adoro falar sobre esses assuntos, sabia? A gente traz mais consciência para as pessoas, mais consciência de que não precisa só pensar em si mesmo, né? Apesar dos pesares, não precisa só pensar em si mesmo. É muito bom compartilhar, né? Inclusive pedacinhos de alguém que se foi, né? Que eu sei que é um momento muito triste. Mas...